Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As palavras da profecia deste livro. Qual livro? João está escrevendo, e a palavra que Deus nos dá na sua palavra em Apocalipse, lógico, evidente na Escritura, essa profecia. De modo que quando nós olhamos para os tempos atuais, sabendo que já estamos no tempo do fim, ou como eu sempre falo, no fim do fim, eu quero trazer para vocês uma mensagem hoje que vai falar justamente de profecia, justamente disso. E o título que eu coloquei é Profecia Perturbadora em 2020. Por que eu estou colocando em 2020? Eu estou pregando em 2020, mas ela serve para 2020, para 2021, 2040, 70, 80, o quanto for. Serviu para 1900, 1500, 1300, serviu para o ano 100. É a mesma mensagem. Quando chega nessa ocasião do ano, virada de milênio, virada de década, virada de ano mesmo, começam a surgir aquelas profecias que vai de absurdos, às vezes, até loucuras e infames. Surgem aqueles que são pessoas que vão dizer quem vai morrer, quem vai viver, quem vai nascer, quem vai sei lá o que tanto. E logo agora, hoje é dia 5 de janeiro, e dia 2 ou dia 3, se não me falha a memória, houve um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, que matou uma pessoa importante do Irã. Então está aí aquela história de sempre. Vai ter guerra, não vai ter retaliação, não vai ter retaliação. E eles são potências, o Irã, aliás, não tem tanta quanto os Estados Unidos, mas vai atacar Israel, porque Israel é aliado dos Estados Unidos, e aquilo que todo mundo sabe. Aí aumenta, nós não temos nada a ver com isso, mas por causa da globalização e do mercado internacional, aumenta nossa gasolina, consequentemente aumenta o feijão, aumenta o arroz, Isso faz parte da profecia, porque Cristo disse que haveria guerras e rumores de guerra. Haveria fome, haveria mortandade, haveria tantas e tantas outras coisas que já falei em várias pregações. Mas eu tenho uma mensagem perturbadora, uma profecia perturbadora. Só que já estava bom o título, mas eu fiz questão de colocar em 2020, realmente porque chama a atenção das pessoas, porque muita gente quer colocar uma mensagem profética para o milênio, outra. Essa mensagem aqui é a profecia para todo o tempo, seja virada de ano, seja no meio do ano, seja de manhã cedo, seja à tarde, onde e quando for. Essa profecia é perturbadora. E eu vou dizer por que é perturbadora. Ela é acalentadora, ela é confortante, mas também é confrontante. A palavra nos conforta e nos confronta. Se nós estamos no caminho do Senhor, ela vai ser um conforto. Mas se estamos no caminho de encontro ou fora do Senhor, ela vai ser um confronto para nós. Então observe, quando nós lemos, eu fiz questão de ler esse versículo, eu até ia ler outros, mas eu fiz questão de ler este, justamente porque ele é a sexta das 7 bem-aventuranças que tem no livro de Apocalipse. Se você olhar o que eu vou ler aqui hoje, as pessoas costumam dizer, não, de fato as 7 bem-aventuranças encontradas em Apocalipse. Quando você estuda Apocalipse, você precisa observar, não em forma linear. Você pega o primeiro capítulo, vai até o último, achando que quando termina uma parte, já começa a outra. Se você seguir assim, você tem que saber algumas divisões. Por exemplo, você pega o livro de Apocalipse e estuda ele em 7 sessões paralelas e progressivas. Por que paralelas? Porque são 7 passagens contando a mesma coisa, a vinda de Jesus, etc, etc, etc. E depois progressiva, porque em uma conta uma coisa, acrescenta outra coisa, uma nuance aqui, uma nuance ali. Você está entendendo? Então são 7 sessões paralelas e progressivas que começa, por exemplo, aqui. Por exemplo, não, começa aqui. Apocalipse de 1, capítulo 1, do versículo 1, até o Apocalipse 3, até o versículo 22, é a primeira sessão. Cristo no meio dos candeeiros. Segunda sessão, os 7 selos. Apocalipse 4, 1 a 7, 17. Terceira sessão, as 7 trombetas. Apocalipse 8, 1 a 11, 19. Quarta sessão, o dragão perseguidor. Apocalipse 12, do verso 1 até 14, verso 20. 7 taças.
Sete trombetas é o terceiro. Agora, sete taças. A quinta sessão, Apocalipse 15, 1 a 16, 21. Sexta sessão, a queda da Babilônia, Apocalipse 17, 1 a 19, 21. E a sétima, a grande consumação, Apocalipse 20, verso 1 a 22, capítulo 22, verso 21. Aqui estão as sete sessões paralelas. Cristo no meio dos candeeiros, os sete selos, as sete trombetas, o dragão perseguidor, sete taças, a queda da Babilônia e a grande consumação. Em cada uma das sete sessões, eu estou falando que vou fazer isso, até hoje não fiz, né? Acaba com uma coisa ou outra. Eu estou precisando sentar com vocês e dar esse estudo aqui, das sete sessões. Né? E eu vou fazer isso aí em breve, eu espero. Né? Para que todos entendam o que encaixa. Porque quando você lê Apocalipse de forma linear, você vê, mas parece que... Mas daí? E ali? Agora há pouco prendeu o dragão, mas agora há pouco soltou o dragão. Não estou entendendo. É porque ler assim, do capítulo 1 até o 22, você vai se confundir. Eu vou dar esse estudo aqui para ficar gravado no canal também, para sempre quando eu falar dessa situação como agora, por exemplo, as pessoas que estão aqui já ouviram, aprenderam e podem recorrer ao canal para observar novamente. Agora, a profecia bíblica, que eu quero citar aqui, é perturbadora. Eu disse que são sete... Inclusive no Apocalipse, o número 7, não, vários números, mas o número 7 em particular é muito citado. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Os 7 candeeiros, enfim, uma série de coisas, 7 estrelas e assim por diante. E o que eu vou falar a partir de agora inclui, ou está ali, as 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Mas se são bem-aventuranças, não deveriam ser chamadas de perturbadoras. E por que eu quis colocar esse título? Uma profecia, ou profecia perturbadora para 2020. Vamos lá comigo. Vamos começar a entender isto, porque a partir do momento que começar a desenvolver agora, você vai entender melhor. Apocalipse 1, verso 3, diz assim a palavra: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Primeira bem-aventurança. Mas se é bem-aventurança, por que é perturbadora? É bem-aventurança para quem está em Cristo. E vamos ver bem isso. Olha só. Bem-aventurados que leem. Por que os que leem? O contexto. Sempre você tem que observar também o contexto. Todas as vezes que você falha no contexto, você falha em toda a hermenêutica, a exegese, enfim. Se falharmos na nosso contexto, vamos falhar muito em muita coisa, ou em tudo. Prestem bem atenção. Leem e ouvem, porque quando João está enviando uma carta, que é Apocalipse, que é essa revelação, e Apocalipse quer dizer revelação. E há pessoas que têm muito medo do livro do Apocalipse e nem leem. E não leem. Por que não? Mas, gente, o Apocalipse, o livro Apocalipse, a palavra quer dizer revelação de Jesus Cristo. É Jesus revelando que quem está no controle é Deus. Você vai pegar as 7 sessões paralelas, que eu vou pregar em breve, e vai observar que em todo momento Deus está no controle. E vai ter o fim que Ele já decretou. Ok? Então vem comigo, leem, porque alguém que tinha essa carta, nem todos, depois nas cópias, nem todos iam ter. Então, bem-aventurado aquele que lê para os ouvintes, e bem-aventurado aqueles que estão ali dispostos a ouvir. Então, um estava lendo, os demais estavam ouvindo. Bem-aventurado aqueles que leem, que vão ter a oportunidade de ler, porque não era como hoje nós temos, né? Alguém tem, às vezes tem 2 Bíblias, 3 Bíblias, eu sempre falo, eu nem sei mais quantas que eu tenho, perdi até a conta. Mas não era assim antigamente. Mas trazendo nos miúdos aqui para nós, bem-aventurado aqueles que leem também agora, e os que ouvem, que têm o prazer de sentar como vocês estão sentados agora aqui, para ouvir a mensagem, para ouvir a pregação. E o porquê disso? Olha só o que diz o texto. Porque o tempo está próximo. Na verdade, os últimos dias já começaram. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, naquela pregação de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 17, por ali, ele vai dizer: como disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, na ocasião que o Senhor derramou o Espírito ali sobre os discípulos, de maneira que ele já estava proclamando os últimos dias. Então observe,
1 Timóteo 4:1 fala que nos últimos tempos iam apostatar muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O tempo está próximo. Olha só o que diz o versículo 3 de Apocalipse. Olha só, presta bem atenção o porquê que eu estou dizendo que é uma profecia aterradora, uma profecia perturbadora. Observe. Bem-aventurados, só essa parte. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Porque só ler e só ouvir não vai ser o suficiente. Ler, ouvir e guardar. Porque quando nós lemos e ouvimos a pregação, lemos para alguém, as pessoas ouvem, ou lemos para nós enquanto nós estudamos, e não guardamos, nós acumulamos para nós um conhecimento, e quanto mais você conhece, mais insurge em peso. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais eu conheço da palavra, mais próximo do Senhor eu estou. Maravilha. Mas se eu conheço e desobedeço, eu estou mais perto do conhecimento e com mais peso de condenação, porque eu estou em rebeldia. Onde não há lei, não há pecado, mas você aprendeu, hoje você vai sair daqui com mais peso sobre a sua alma. De saber que nós temos que ler, temos que ouvir, temos que guardar. Por quê? Olha a razão que o Senhor dá para o servo do Senhor. Verso 3. Guardam aqueles que ouvem, leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perto está o Senhor. Jesus voltará. Isto é uma profecia confortante, isso é uma palavra confortante, mas confrontante também. Se alguém que está aqui, ou que depois vai ouvir no canal no YouTube, que ouvindo essa mensagem e não está a guardar a palavra, ou nem ler, nem ouvir, nem se colocar em obediência, ele saberá que Cristo em breve voltará, Jesus voltará. Eu sempre gosto de colocar essa palavra voltará, o verbo nessa posição, porque voltando dá a impressão que está vindo, está chegando, e uma hora chega. Isso é gerúndio, mas aqui não é certeza, voltará, definitivamente. E o tempo está próximo. Então começamos a apertar aqui, porque hoje nós estamos no dia 5 de janeiro de 2020. Quiçá, dentro em breve o Senhor volte. Não será hoje por quê? Porque nós acreditamos que Cristo, pela palavra, e vou explicar em muitas mensagens, já expliquei em outras, que nós vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos passar, nós somos pós-tribulacionistas, porque a Bíblia nos ensina assim, vamos passar. Então não pode ser agora, a qualquer momento, mas agora, a qualquer momento, nós podemos partir para a eternidade. Tem 2 sinais, pelo menos. Se você for contar, tem 3, né? Além de guerra, rumor de guerra, etc, que já vem acontecendo, que são os princípios das dores. Nós temos o quê? A apostasia, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai encontrar isso. A manifestação do anticristo. E quando você junta todos os estudos, todo Apocalipse, Daniel, Mateus, todos os textos, você vai encontrar também a grande tribulação. Então você tem a apostasia, a manifestação do anticristo e a perseguição dele contra a igreja, que é a grande tribulação. De maneira que não pode ser hoje agora, mas breve será. Porque os sinais estão apontando e aqueles que leem, que ouvem e não guardam, estão prestes a ir para o inferno eternamente. Olha só. Segundo, Apocalipse 14, verso 13. Vai lá comigo. Apocalipse 14, versículo 13, é a segunda bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem. Se você lê, você ouve, você guarda, você é bem-aventurado. Porque perto está o Senhor, breve voltará. Segundo, né? 14, Apocalipse, versículo 13 agora. Apocalipse 14, verso 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É evidente que o momento aqui de perseguição, quando você estuda as 7 seções paralelas, você vai identificar em qual posição, em qual bem-aventurança está essa bem-aventurança, em qual dessas seções paralelas, de maneira que, se você observar, você vai ver momento de perseguição, lutas, conflitos, confrontos,
a fúria do anticristo no capítulo 13, a perseguição ferrenha, terrível contra a igreja do Senhor. E quando você olha, quando você observa, quando você chega nesta passagem aqui, nós estamos na quarta sessão paralela, com perseguições de tudo, quando você chega no versículo 14, você vai ler, ou melhor 13, você vai ver que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem morre no Senhor, seja na perseguição, na tribulação, na angústia, no momento que estiver na grande e terrível tribulação, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Morrem fisicamente, morrem no Senhor, porque já ressuscitaram nele. Vou falar daqui a pouquinho. Já tem vida nele. O máximo que o inimigo pode fazer é matar o corpo físico, mais nada. Deus, o Senhor, pode, além de matar o corpo físico, lançar a alma no inferno. Mas aqueles que estão no Senhor, eles são bem-aventurados, porque as suas obras os acompanham. Agora, observe comigo, Apocalipse 14, mesmo versículo 10. Volta só um pouquinho os olhos aí. Na mesma página, possivelmente, na sua Bíblia, você vai achar aí. Eu vou ler o 9 e o 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Para os salvos, que são bem-aventurados, que morrem no Senhor, as suas obras o seguem, o seu descanso, eles estão descansando no Senhor. Mas o versículo 10 afirma que aqueles que estão ali com a marca da besta, não pensa que é chip, não. Marca da besta é já falei outras mensagens e vou repetir, é o seu colunha, é o fechamento com as trevas mesmo, é a rebeldia contra Deus, é abraçar esse sistema. Observe 10 novamente, verso 10. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Será atormentado. Não é uma profecia aterradora? Não é uma profecia perturbadora em 2020, 21, 18, qualquer época que seja? Porque se não está em Cristo, não morreu. O indivíduo morre, mas não estava em Cristo. Porque muitos falam assim: não, eu tenho Jesus, eu tenho do meu jeito. Eu sirvo Jesus do seu jeito. Do jeito que nós queremos não serve. Só serve da forma que Deus quis e colocou na sua palavra. Nascendo de novo, na água do Espírito, nascendo de novo do mundo dos mortos, em ofensa e pecado, ressuscitado por Cristo Jesus. Esses, então, a sua obra o segue. Hebreus 9, 27 nos informa que o homem morre uma vez só, e vindo depois disso, o juízo. Se não estiver firmado, se não estiver na presença do Senhor, alicerçado em Cristo, ele estará numa situação tenebrosa, terrível. E isto deve ser perturbador no coração do pecador. Deve ser perturbador. Acompanhe comigo agora Apocalipse 16, versículo 15. Apocalipse 16, e o versículo 15 diz assim a palavra: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha só, é uma bem-aventurança, não é? Não começa bem-aventurado aquele que... Porque essa carta, esse livro, era para os crentes. João escreveu por volta do ano 96, quando o imperador Domiciano, que foi crudelíssimo, alguém tenebroso, alguém que era... Pensa no indivíduo do mal. Era esse indivíduo. Era esse indivíduo. Ele que colocou João, deportou João para a ilha de Patmos. Perseguiu os crentes. Era alguém, pensa na pessoa possessa do mal. Era esse indivíduo. E para que a igreja entendesse, eles ouviram essas mensagens aqui. Isso serve para nós, porque para nós a igreja atual daquele momento e a igreja de agora. A igreja passava por uma perseguição terrível e vai passar por uma maior ainda que quando ocorrer a grande tribulação. E nós vamos olhar para esse texto aqui e vamos ver o versículo 16 do Apocalipse 15, que vai dizer: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Está em perseguição, está em angústia, está em batalha, ou está em conforto, como por exemplo no quarto século, que a igreja teve um certo conforto, entre aspas, quando o imperador romano era o imperador que colocou o cristianismo como sendo a religião do Estado.
aqui foi Constantino. Na verdade, houve ali muita confusão e muita... Enfim, outra hora eu explico melhor sobre isso. Tiveram um certo conforto, então aqueles que vinham para o cristianismo tinham uma certa facilidade diante do Império Romano. Então ninguém se convertia, eles queriam... Não é que ninguém se convertia, mas muitos vinham por uma facilidade. Vinham por causa da situação que ele tinha ali, politicamente, etc. e tal. Mas o texto nos informa, bem-aventurado, aquele que vigia, está vigiando, atento, atento, porque ele vem como ladrão. Então ele vem secretamente, aqui alguém ensina que é um arrebatamento secreto. Não é. O ladrão vem sorrateiro, mas as pessoas podem vê-lo. Hoje, por exemplo, nós temos câmeras escondidas, você põe lá escondidinha, enfim, qualquer lugarzinho, põe uma câmera escondidinha lá, ele vem sorrateiro, a câmera vai flagrar ele. Você está dormindo, viajando, alguma coisa, alguém vai ver, mas já foi, como ladrão, de sopetão, escondidinho. Olha bem o versículo continuando aqui, 15. Vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Ele vem como ladrão, vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu. Aqui uma tipologia de vergonha, de não estar vestido da graça, não estar vestido de separação para Deus, de santidade com o Senhor. Se você olhar para Apocalipse 3, verso 18, vão lá comigo, Apocalipse 3, vou ler o 3, o verso 4, e depois o 3, verso 18. Olha comigo. Para a igreja de Sardes, olha o que diz. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. São dignas. Não é que a roupa não sujou a roupa física. Aqui uma tipologia de santidade, de pureza. Não se corrompeu. Somos pecadores, mas pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E, portanto, nós temos que andar dignamente diante do Cordeiro. Ainda que as pessoas estão abraçando heresias, enganos e outras coisas mais, a igreja tem que andar de branco. Não sujou. Olha, observe comigo agora o verso 18 para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Porque ela achava, a igreja de Laodiceia, que ela era rica, que ela tinha vestes resplandecentes, que era isso e era aquilo. Na verdade, ela era cega, pobre, nu, miserável. Algumas versões ainda mais desgraçadas, sem a graça. Então o texto diz, vigia. E qual é a razão de vigiar? Por que eu vou vigiar? Porque eu devo vigiar. Porque ele virá como ladrão. Então isso não é aterrador? Eu estou vigiando, eu estou aguardando Jesus hoje. Eu sei que ele não virá hoje porque tem que cumprir esses sinais ainda. Mas esses sinais podem se cumprir agora dentro de nós, no correr dessa semana que vem, que na outra e tal, e pronto. Né? Nesse ano. Mas eu estou vigiando. Muitas pessoas falam assim, se ele vier secretamente, eu vou ficar. Depois de 7 anos ele volta, e nesse período de 7 anos que eu vou ficar, eu me consagro, me separo. Não vai existir isto. Não vai acontecer isso. Não se engane. E não deixe outros enganá-los. Cristo virá de uma única vez. Não em 2 fases, como é ensinado em muito lugar. Agora observe comigo. Se você observar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 1 a seguir. Nós vamos encontrar algo profundo para o nosso crescimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Versículo 1. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando eu falo o dia do Senhor, queridos, é o dia do seu retorno glorioso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios,
Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, nós quem? A igreja. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Se morremos, união com Ele, estamos com Cristo. Melhor é estar com Cristo do que estar aqui, né, nesse corpo físico. Mas estando aqui, estamos pregando, porque o morrer para o cristão é lucro, o viver é Cristo. É estar com Ele. Os que não vigiam, os que não estão cuidando, eles se embriagam e de noite, e andam na noite, mas nós não somos da noite. Observe isso. Vigiar para quê? Para não andar nu. O Senhor Jesus já nos deu vestimenta, pureza, graça. E não vamos andar nu. A sua igreja, adornada, vestida, não anda nu. Olha comigo agora Apocalipse 19 e o versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9, diz assim a Sagrada Escritura. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou então, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Profecia perturbadora. Tem gente que não está vigiando, anda nu, não está nem preocupado. Estou falando de cristãos, ou que se dizem cristãos pelo menos. Quanto mais aqueles que estão lá fora, servindo as trevas e andando conforme o seu bel prazer, distante do Senhor, e não recebem o evangelho. Mas olha aqui, isso aqui que eu vou falar agora é extremamente, tudo que estou falando aqui é sério, mas isso aqui é extremamente perturbador. Observe. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que são bodas? Casamento. No casamento, tem sempre um momento de comer alguma coisa, de festa, não é assim? Que vai na festa, vai ter o buffet, vai ter o buffet que fala, né? Vai ter comida, vai ter isso, aquilo e tal, bebidas, e depois doce, o bolo, aquele negócio todo. E no casamento da noiva, a igreja, vestida, adornada, limpa, não anda nua, vestida, adornada pelo Senhor, ela vai participar desse banquete. Mas esse banquete glorioso é oferecido agora já para participarmos, para termos naquele grande dia uma comunhão plena com Deus. Nesse momento nós temos que participar de um banquete chamado o banquete da graça, que é oferecido a todos. Agora observe, quando olhamos para a palavra do Senhor, no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 15, eu não vou ler aqui, mas se você ler depois em casa, também está lá em Mateus 22, a partir do versículo 1. Sempre traga caneta e papel, ou então no canal você vai lá e pega de novo. Em Apocalipse 14, em Lucas 14, 15, o Senhor manda aqui uma parábola do grande banquete, ou da grande ceia, onde ele pede para que pessoas sejam convidadas para ir para o banquete. Está tudo preparado. Vai lá e chama então a pessoa. Aí o empregado chega em algum lugar e chama, e alguém diz assim, eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de bois, eu tenho que ver como é que está. Eu não posso ir porque eu comprei uma terra lá, um arado, uma terra, eu tenho que ver como é que está. Aí eu não posso ir porque eu casei, eu não posso ir porque eu estou agora em núpcias, eu não tenho como ir participar. Aí ele volta e fala, Senhor, eu chamei mas um falou isso, outro falou aquilo outro. Vocês escusaram, não quiseram vir. Aí o Senhor diz assim, vai lá e entra pelos becos, pelos valados, e chama os cegos, chama os paralíticos, os aleijados, manco, pode chamar todo esse povo para que eles entrem. Aí ele vai então e começa a chamar as pessoas de todo tipo. E vai chamando, e as pessoas vão chegando. Aí o empregado chega para o seu senhor e diz assim, Senhor, eu já fiz como o Senhor mandou, e ainda há lugar. Então ele fala, forte para que eles entrem, para que a minha casa se encha, a minha igreja se encha. Aqui essa parábola é para que a nação de Israel que ouviu, eles rejeitaram. Depois ele fala, porque nenhum daqueles que foram convidados à ceia, que rejeitaram, não vão provar. Está lá em Lucas 14, você vai ler a partir do versículo 15. Nenhum daqueles que foram chamados e recusaram, não vão. Isso não é perturbador?
Olha para cá um pouquinho só. Imagina as pessoas que estão aí ouvindo o evangelho. Você prega o evangelho, convida para ouvir a palavra, convida para vir no culto, fala de Jesus, fala do evangelho, não é falar, Jesus te ama. Não, Jesus ama, mas se você não se arrepender, o inferno te aguarda. Tem que falar assim mesmo. Não tenha medo não. Aí a pessoa não recusa, vai recusando. Naquele grande dia, quando ele quiser, é a mesma coisa que vai acontecer quando o noivo vier, lá em Mateus 25. Fechou a porta, aí vem o noivo, a porta fechou e agora, meia-noite, fechou, não vai entrar mais. Mas agora, não, já era. Lembra da arca, lá em Noé, com Noé? Fechou, quem fechou foi o Senhor, acabou. Quem abriu a porta foi Deus, quem fechou a porta foi Deus e acabou. Agora a mesma coisa, aqueles que são convidados não ouvem, não entram e não participam, mas aqueles que deram ouvido, como você deu ouvido, como eu dei ouvido, está escrito, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da borda do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem não respondeu ao chamado do evangelho da graça, não celebrará a Cristo com o evangelho da glória. Ah, então são dois evangelhos? Não, é um só. Mas da graça, porque é essa graça que nos chama, e quando nós estivermos em Cristo eternamente, glória. Evangelho da graça, evangelho da glória. Agora, Apocalipse 20, verso 6. Vai lá comigo. Apocalipse 20, versículo 6, diz assim a Escritura. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Olha bem. Anterior a este, era o chamado para o banquete. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. E se você ler lá em Apocalipse, em Mateus 22, você vai encontrar que no banquete havia alguém lá que não estava com vestes nupciais, porque tinha que ter uma veste especial quando alguém era convidado, um nobre, fazia um casamento e preparava para os convidados uma roupa especial para o casamento. Não tem mais ou menos hoje uma modinha aí, que coloca um óculos diferente, ou então a noiva, não, eu quero que todos venham de azul, eu quero que os noivos de gravata azul e as noivas de vestido azul. Não tem uns negócios assim hoje? As madrinhas, não tem uns trem assim? E naquele tempo tinha alguma coisa semelhante, só tem aqui para dar um paralelo para você entender. Então tinha uma roupa que era para o convidado. Você é convidado? Essa veste é sua. Você é convidado? Essa veste é sua. Aí no meio do banquete, você vai achar lá em Mateus 22, a partir do versículo 1. Aí alguém está lá, amigo, como é que você entrou aqui se você não tem as vestes de casamento? Aí ele fica em pânico. Diz o texto que ele ficou em pânico, ficou em choque. Aí o Senhor diz, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Você está entendendo isso, irmão? Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus não tem colher de chá. Que é mais do que Ele já nos deu na cruz do Calvário, enviando seu Filho para morrer por nós, perdidos pecadores. Agora, se não ouvirmos o Evangelho, não obedecemos, não lê, não ouve, não obedece, não guarda, anda de qualquer jeito, não anda com vestes limpas e anda nu, e não ouve e anda se embriagando e não quer saber porque é das trevas e é da noite, não é do dia, e não está nem preocupado se ele vem e se não vem, não quer nem saber também. E se ao convite não é dado ao convite do Evangelho, desse Evangelho que nos dá esse banquete da graça, naquele grande dia, só que não vai ter lá alguém assim, mas peraí, como é que você entrou aqui, amigo? Ou seja, não vai ter, é aqui e agora. E agora, o Senhor nos diz assim, bem-aventurados aqueles que têm parte, olha só, verso 6, 20, verso 6, bem-aventurado e santo, bem-aventurado e separado, santo quer dizer separado, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra das mensagens que eu preguei? Acho que estava lá, irmão Carlos, o dia que eu preguei sobre a primeira ressurreição, não sei se você estava, mas já preguei no outro salão e aqui também já preguei, está no meu canal lá. A última ressurreição. A última ressurreição é o seguinte, aliás, a primeira ressurreição, perdão. Porque é o seguinte, as pessoas ficam assim, olha, a primeira ressurreição é que quando Cristo voltar, vai ressuscitar uma turma. E quando ele voltar de novo, porque ele vem, segundo a linha dispensacionalista, ele vem ocultamente nas nuvens, arrebata a igreja. Não vai ser assim, meus irmãos.
E depois de 7 anos ele volta. Nisso que ele vem na primeira vez, na primeira fase, da primeira vez, ressuscita um povo. E na segunda fase, ressuscita um povo. E depois do milênio ainda, ressuscita outro povo. É uma confusão que não tem quantia. A primeira ressurreição, ela é espiritual. A primeira ressurreição é quando nós confessamos a Jesus Cristo. Quando Ele nos aceitou como Senhor, como nós, como seus filhos. Porque nós costumamos dizer que nós o aceitamos. De fato, nós o aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Observe comigo, João, Evangelho, capítulo 5, verso 24 e verso 25. João, capítulo 5, versículo 24. E o versículo 25 diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, 24 e 25 de João. João 5, 24 e 25 diz assim, Jesus dizendo, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, olha aqui, tudo que estamos falando até agora. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou, não é passará. Passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui é quando nós... Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecador sem Cristo está morto, Jairo. Sem Cristo, o pecador, Ana Paula, ele está morto. Qualquer ser humano que aí fora, qualquer pessoa que não, digo fora, não fora daqui do tempo, fora de Cristo. Qualquer pessoa fora de Cristo, ele é defunto, ele é morto. E se Deus não for até ele, ele não tem como ser salvo, mas Deus vai e salva, regenera e o convence, porque é o Espírito que convence, de modo que ele vem para Cristo, porque Cristo foi a ele, e é algo assim tremendo. Aí é a primeira ressurreição. O morto que vai ouvir ali é o morto em ofensa e pecado. Olha comigo agora a sequência de João 5. Eu não marquei no meu esboço, mas eu vou ler só para dar mais um contexto aqui. Ó. Agora o verso 28 e 29. Presta bem atenção. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 24 e 25 é a primeira ressurreição que ela é espiritual. No momento que você é salvo, você é vivo, você tem vida. É a primeira ressurreição. E aqui o texto que nós lemos, 28 e 29, que quando Cristo voltar, olha bem, 28 e 29 de João. 5, né? Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos, agora todos, no túmulo, todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí você vai dar lá em 1 Tessalonicenses 4:16 em diante, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiver vivo serão transformados. E vai lá para 1 Coríntios 15, verso 51. Pois bem, por que é bem-aventurado? Porque tem parte na primeira ressurreição. Quem não tem parte na primeira ressurreição não é bem-aventurado. Quando Cristo vier, já era. Não adianta quando Cristo raiar nas nuvens, não, agora eu quero Jesus. Já era. Apocalipse 22, verso 7, foi o texto que nós lemos, inicial. Verso 7 diz: E eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É a sexta das 7 bem-aventuranças. Eu usei ele para título, para começar, né, o texto aqui para começar, porque 6 remete ao homem, é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Quando fala do 6º selo aberto, Cristo vem, e o homem ou está com Cristo ou está na eternidade do inferno, já era. E o capítulo 22, versículo 6 diz: Bem-aventurado aquele que guarda as profecias. Olha bem, eis que vem sem demora. Ele vem sem demora. Não vai demorar.
Mas espera aí, gente, não está demorando? Quanto tempo faz? 2000 e poucos anos. Mas o tempo para nós é de um jeito, para Deus é de outro. Para nós é Cronos, para Deus é Kairos. Para nós corre a hora, o dia, o mês, para Deus não. E se Cristo não veio ainda, porque o tempo não chegou ainda, é por misericórdia, para que outras pessoas ainda venham ouvir o Evangelho, para que os demais eleitos entrem na salvação. Então, qual é a bem-aventurança aqui? É porque ele vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda, porque ele vem sem demora. E ele vem com galardão, ele vem com premiação, ele vem com glória e poder, mas também vem com vingança. Segunda Tessalonicenses 1:8 diz que Cristo vem tomando vingança como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que desobedecem ao Evangelho. Olha que coisa séria. Então, não é para ter medo, não é para dar pavor, não é para ter desespero, mas as pessoas estão aí, ó. Pula carnaval, daqui a pouco, carnaval está aí. Pula carnaval, usa droga, pula, vira por cima do pescoço. Homem querendo ser mulher, mulher querendo... Isso aí faz tempo que existe isso, né? A sociedade inverteu-se de uma tal maneira que, para muitos, você é um ignorante, é um enquadrado, é um chucro se você não aceitar. A pessoa faz o que ela quiser, mas a palavra diz isso. Mas qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião não interessa, o que diz é a palavra. A palavra diz que é abominação e pronto. E sem conversa. Agora vai lá comigo. Sétima das bem-aventuranças, Apocalipse 22, verso 14. Pertinho aí. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Olha bem. Bem-aventurados aqueles que lavam, não só lavar, mas lavam, perdoado. Você erra, você peca, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na minha Bíblia, eu estou com a revista atualizada aqui hoje, mas na minha versão revista corrigida fiel, ele não fala lavam no sangue, usa outra expressão, fugiu agora a memória. Mas o correto é esse aqui: bem-aventurado aqueles que lavam. Por quê? Porque aqueles que lavam a sua vestidura, eles são bem-aventurados, porque eles vão participar da árvore da vida e vão entrar na cidade pelas portas ou pelos portões, dependendo da sua versão. E qual que é a dificuldade? Observe. Olha comigo aí, Apocalipse 21:8, pertinho aí. Volta uma página aí, já vai dar. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso fica fora dos portões, fica fora das portas. Eles não lavaram as suas vestiduras. Lembra da vestidura que eu falei? Não andar nu e vestes limpas, lava no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam continuamente a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade pelas portas, pelos portões. Porque fora dos portões está aqui, ó, o ímpio, que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E agora observe, 21 e 27 de Apocalipse. Olha só o que diz. Eu vou ler, observe aí. Nela, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E só está escrito no livro da vida do Cordeiro aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu, que participa e é bem-aventurado porque teve a primeira ressurreição na sua vida, quando ele teve o encontro, ou melhor, Cristo o encontrou e o salvou. Então isso daqui é uma profecia perturbadora para quem não tem em Cristo. Para quem está em Cristo, é bem-aventurança. Para quem está em Jesus, é alegria, é gozo eterno. Agora, para nós concluirmos, observe. Dentro da perspectiva dualista, sempre há duas coisas. O que é dualista? Dois lados, quente e o frio, amargo e doce, alto e baixo, ok? Então, nessa perspectiva, eu quero fazer uma pergunta
ou algumas perguntas. Mas antes, olha só o que diz em Joel 2. Eu vou só dar aqui uma passadinha rápida por Joel 2. Joel, capítulo 2, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Aqui. Verso 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo. Nessa questão aqui, contextualizando, é para que se anunciasse a Judá sobre o dia do Senhor, em que o Senhor ia punir com os gafanhotos, porque é uma nação que estava rebelde. Mas aqui remete, aqui era para ajudar por conta da rebeldia, mas a profecia é essa, por causa do dia do Senhor. E o dia do Senhor, de vingança, é quando Cristo voltar. E também, não é você ficar perturbando de porta em... Não, não é isso. Fica gritando. Perturbem-se com a mensagem. Porque pessoas por aí estão pregando muito doce. A palavra do Senhor não é como doce, não é como mel. Ela é, mas é como martelo, é como um fogo. Então as pessoas ficam pegando, você é o tal, você é o bambambam, você é o bonzinho, você é o centro, você é melhor que Deus, você... Não. Se não estiver em Cristo, e só vai estar nele porque ele é misericordioso, salvando, e salvou. E se não estiver nele, meu amigo, é o inferno que lhe aguarda, não tem jeito. Tocai a trombeta de Sião, proclama, avisa. Sião remete à igreja, outro dia eu dou um estudo sobre isso daqui também. Sião, igreja, é um monte, um morro lá, mas remete a Jerusalém, à igreja, ao povo, lugar do trono de Deus, enfim. Mas as pessoas não estão ficando perturbadas, por quê? Porque tem muito pregador que é frouxo mesmo. Tem muita igreja que só quer lotar. Eu também quero que se encha aqui, mas encha de pessoas cheias de Deus, cheias da palavra. Porque não adianta lotar isso daqui e eu ficar falando uma coisa que depois eu vou dar conta, porque vamos dar conta de tudo. Eu não quero dar conta de deixar de falar alguma coisa. Eu preciso deixar bem claro, eu prego para a glória de Deus, não para agradar quem quer que seja. Mas eu quero que você entenda que a misericórdia de Deus é tão grande nas nossas vidas que estamos aqui hoje, por causa da sua misericórdia, e podemos ouvir, bem-aventurado. Aí vem aquela sequência que eu falei, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aqueles que leem, que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, que não andam nu, que têm prazer na lei do Senhor, que vivem com Deus. Isso é bem-aventurado. Agora observe, qual é o nosso comportamento? Qual é o meu comportamento? Qual é o seu comportamento com relação à palavra? Nós nos perturbamos e nos rendemos em temor diante de Deus, ou levamos a vida como cantaram aí há pouco tempo, né? Alguns anos atrás. Como é que é aquela música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim que tem uma canção? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se a vida te levar, ela vai te levar, mas para o inferno. Mas se Cristo nos conduz, o Espírito vai nos conduzir para a fonte das águas da vida. Se for uma posição de desprezo, nós vamos ser malditos. E se for uma condição de temor, seremos benditos. Malditos, filhos do diabo, e benditos, filhos de Deus. Observe, Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para você, ovelha do Senhor Jesus. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 22, 7, nós lemos que aqueles que guardam a profecia, eles têm essa posição. Quem guarda essas palavras não vão ficar calculando os eventos futuros, mas vive fielmente por elas e nela crê. Quem teme, quem guarda, não fica calculando se Erdogan é o anticristo, ou se Macron é o anticristo, ou se Irã, Iraque, né, que é Pérsia, e Babilônia, etc, etc. Vai cumprir, o que Cristo disse vai cumprir, mas vai cumprir também o quê? Bem-aventurado. Vai morrer com a bomba atômica, que morra. Vai morrer com choque, com não sei o que vai vir o Irã, que morra. Está em Cristo, bem-aventurados aqueles que morrem em Cristo, porque eles vão descansar e as suas obras vão seguir. Agora, sem Cristo, amigo, você pode estar num palácio, está cercado de todo luxo e riqueza. Sem Cristo, você já está no inferno, não tem como.
Não tem outra mensagem. A mensagem é dura, é pesada, mas é esta mensagem que nós anunciamos. É esta a palavra de Deus. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Ah, vai morrer no Senhor? Glória a Deus. Dói, fica distante, é triste, mas diz a palavra que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados e nos encontraremos todos nos ares com o Senhor Jesus. Aleluia. Olha comigo Romanos 13, de 11 a 14, e eu vou encerrar. Romanos 13, de 11 a 14, e eu vou encerrar. Diz assim a palavra do eterno Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, falando com a igreja. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Eu disse que hoje nós íamos sair daqui com mais peso em nossa alma do que quando nós entramos. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não é que você agora, a salvação é a conclusão quando Cristo voltar. Se você tem 10 anos de converso, há 10 anos atrás, você estava mais distante, agora está mais perto do retorno. Então veja bem, olha que glória, mais perto agora, mais perto de quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante à sua concupiscência, o desejo carnal. Nós somos do dia. Agora a nossa salvação está mais próxima, bem mais perto, desde que cremos. Qual é a nossa posição? Profecia perturbadora. Para mim é uma alegria, para você é uma alegria, se nós estivermos em comunhão com Ele. Se nós estivermos em comunhão com Cristo. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Curva sua cabeça e feche os seus olhos. E nós vamos orar. Qual é a nossa posição? De desprezo, sendo malditos filhos do diabo? Ou de temor e tremor, sendo benditos filhos de Deus? 7 bem-aventuranças que carregam também 7 pesos. 7 pesos. Tudo que diz aqui, bem-aventurado, aquele que não cumpre, não é bem-aventurado, é mal-aventurado, é maldito.